Boa noite, pessoal. Meu nome é Joilson Silva, sou acadêmico do curso de Direito da Faculdade Leão Sampaio, atualmente curso 7º semestre, da turma 313.3. Estou aqui para falar do documentário Justiça, do qual a minha equipe ficou responsável por falar e elaborar os temas acerca da hermenêutica, com o documentário Justiça, e também relacionar isso com a formação dos juristas. Eu vou fazer um breve resumo desse documentário. Então, acerca do documentário Justiça, que retrata o cotidiano do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fica evidente para mim, ao assistir o documentário, é claro, esse é o posicionamento meu, que todas as pessoas que estão ali para serem julgadas são tratadas pelos aplicadores do direito daquela nobre casa como se culpados fossem pelo fato, como se já fossem condenados por aquilo que estão sendo acusados. Por quê? Porque, pelo que eu posso notar naquela situação, os juristas e os aplicadores do direito são extremamente positivistas, não levando em consideração os fatos, e sim os antecedentes, aquilo que a lei diz, pura e simplesmente. Sabemos que então que nesse contexto a hermenêutica aplica-se de forma mais ampla, mais principiológica e não tão positivista. Isso é um status que já foi superado pela própria norma jurídica nacional, pela própria norma jurídica pertinente. Ressaltar também que, apesar do extremo posicionamento positivista dos magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nota-se no documentário Justiça que fica evidente a subjetividade dos juízes ao aplicar determinadas penas, alegando que se o acusado, para que ele já é condenado, realmente se importasse com a família ou com algo desse tipo, não teria cometido aquele ilícito. Ou seja, posicionamento extremamente subjetivo dos magistrados, deixando de aplicar medidas como preconiza o nosso direito penal, medidas ressocializadoras, como suspensão condicional do processo, redução de penas, atenuante de penas, eles abrem mão de tudo isso em prol de posicionamentos próprios e subjetivos deles. Coisa que, ao meu ver, como jovem aprendiz do direito e jurista, é inadequado, porque o nosso sistema penal ele preza pela ressocialização do detento. A exemplo, temos o caso de um garoto negro que é julgado por reincidente de crime de roubo, alegando os magistrados, com base nos autos, de que ele teria pulado um muro, invadido uma casa e furtado alguns bens. Só que eles esquecem que esse mesmo garoto negro é um deficiente físico e só possui apenas uma das pernas. Então como é que esse garoto deficiente físico, só com uma perna, conseguiria escalar um muro, pular para o outro lado, invadir a casa e subtrair alguns bens daquela pessoa? Porém, o magistrado não leva em consideração essa verdade fática. Leva em consideração apenas que ele é negro, pobre, reincidente já em crime de roubo e diz, bandido tem que estar na cadeia mesmo. Esse negócio de atenuante de pena, que indúbio pro réu, não. Preso tem que estar na prisão. Esse negócio de atenuante de pena, medidas socializadoras, é tudo balela, segundo as palavras dos magistrados que constam no documentário Justiça. Bom, senhores, finalizando aqui acerca do documentário Justiça, o que fica evidente, que vale salientar extremamente, é que, apesar do nome Justiça no documentário, fica evidente a contrariedade, porque o que se mostra no documentário são centenas de decisões injustas proferidas por magistrados e doutores do direito que pautam a sua decisão sempre no direito, mas quando esse tende a, de certa forma, prejudicar o acusado, nunca em boa parte, sempre em mala parte. Então ressalta-se nesse caso que o documentário deveria chamar-se Injustiça, porque fica evidente que nesse documentário a magistrada que mais proferiu sentenças injustas, que mais fundou suas decisões na lei positivista, sempre que pôde para prejudicar o réu, o fez. E como resultado, acabou sendo promovida desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, ressalta-se que no Brasil, a justiça preza não pela justiça em si, mas pela injustiça. A exemplo, o garoto negro que teve a perna que era deficiente físico, solicitou à juíza que fosse encaminhado ao hospital para tratar de seu ferimento, de sua perna. E a juíza simplesmente alegou que não era médica e não tinha competência para determinar se ele poderia ou não ir para o hospital. O que é claramente um posicionamento antijurídico, porque ela, como magistrada, tem o poder de decidir acerca do detento, do preso. Bem, dando continuidade à apresentação dos nossos trabalhos, irei falar um pouco sobre o documentário Justiça. No documentário Ora analisado, é perceptível o relacionamento que este guarda com a hermenêutica, tendo em vista que é a própria hermenêutica que, de forma metodológica, subsidia os interlocutores jurídicos na aplicação da lei com fulcro na justiça. É perceptível também que o termo justiça
não é definido de forma objetiva. Para isso, está duas situações que ocorreram no decorrer do documentário. A primeira é aquela em que um acusado paraplégico pede para ser transferido para o hospital, tendo em vista que a sua cela está superlotada, ele não consegue se locomover, tem dificuldade, se arrasta pelo chão, e o juiz diz que aquilo não é assunto para ser tratado com o juiz, e sim com o médico. A outra situação é aquela que a desembargadora toma posse e traz aquela ideia de um basta à impunidade, ao medo que nos prende em casa, à inércia, ao poder dos criminosos. Nos dois exemplos acima, há um contraste da justiça, que nos leva a fazer as seguintes indagações. Será que a justiça é simplesmente punir? Será que promover a restrição de liberdade do agente é suficiente para resolver o crime? Se a dignidade da pessoa humana é um princípio basilar do nosso Estado e, portanto, aplicável a qualquer ser humano, independentemente de raça, sexo, gênero, não seria também aplicável ao presidiário? Nesse sentido, o documentário ele visa tratar da desigualdade, da dignidade da pessoa humana, da ideia de justiça, e assim ele promove uma análise mais crítica diante da realidade. E é esse o papel da hermenêutica, tornar o hermenêutica mais crítico, analisador, tendo uma visão mais ampla e interdisciplinar da realidade. Sobre a crítica da formação dos profissionais da área jurídica. Vai ser algo bem rápido, né? O documentário Justiça deixa claro que o uso de uma linguagem extremamente jurídica, específica, distante da realidade dos que sofrem a persecução penal, funciona como uma fonte de segregação, de sorte a serem excluídos pelo discurso dominante, essencialmente técnico, fora do alcance da maioria dos atores de que cuidou a cineasta Maria Augusta Ramos. Aí, uma crítica assim seria a da igualdade tripartite do processo, que vem do princípio da igualdade, em que todos são iguais perante a lei, que no documentário foi esquecida no momento em que o réu, previamente condenado socialmente, se senta perante o juiz, autoridade máxima que possui o poder de condenar e dar liberdade. Essa abordagem do cenário jurídico penal, como nas próprias palavras de Maria Ramos, um microssomo da sociedade, traz à tona a figura do oprimido e opressor presente nos dois sistemas abordados. Continuando as críticas, a outras são os tons de vozes, assim como a forma de como se comportam, tendo como exemplo o juiz de cabeça erguida, olhar frio e tom de voz elevado, enquanto o réu de cabeça baixa, encolhido e de fala mansa, no documentário, que comprovam a inexistência desse tratamento igualitário entre os papéis exercidos pelas partes, nesse teatro processual, em que as consequências produzem extensos efeitos da vida real. O temor do autoritarismo judicial, através da figura do juiz, atinge inclusive as testemunhas, o que é exibido claramente no documentário no momento em que Maria vai ser interrogada. A composição dos personagens jurídicos fica evidenciada quando se encerram as audiências e retomam todos a seus lares. Aí se verifica a verdadeira desigualdade. Apesar das grandes diferenças econômicas e sociais, as figuras sociais e atribuições familiares são as mesmas para todos. Uma das cenas mais fortes do documentário é quando o réu Carlos Eduardo nega perante a juíza todas as acusações a ele imputadas. Porém, confessa à defensora pública que é culpado, sendo inclusive um dos chefes do tráfico de sua região. Essa cena demonstra dois pontos críticos do sistema punitivo. O direito de mentir do réu, chamado também de autodefesa negativa, que prejudica a busca por uma real justiça, assim como a conduta antiética da defensora, que mesmo sabendo da culpa do réu, busca a sua liberdade, utilizando para justificar perante a sociedade, representada no documento pela família, as lotações dos presídios. Então, essas foram as críticas que achamos no documentário e boa noite.